Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria, é com muita satisfação também que a gente volta para essa segunda live, né, 18 de março, esse primeiro dia em que a nossa tarefa da Fraternidade Espírita Jesus Amigo se dá de forma virtual. Na parte da manhã, a gente estudou a primeira lição do livro Vinha de Luz e na parte da noite nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos, nesse momento, elevarmos juntos o nosso pensamento ao Deus, Pai de bondade, de amor, de misericórdia, agradecendo a Ele a oportunidade bendita de reconhecermos que o seu amor dirige os nossos passos, conduz as nossas vidas. Agradecermos ao Pai por renovar constantemente a nossa esperança e por poder perceber a sua ação misericordiosa em nosso planeta. Jesus, amigo, companheiro fiel, nós agradecemos pela doutrina consoladora, o Espiritismo. Nós agradecemos por governar o nosso planeta e agradecemos por ser o dirigente primeiro das falanges espirituais que vem em nosso amparo. Agradecemos a esses espíritos benfeitores e pedimos que possa nos intuir, nos fortalecer e renovar nossa esperança. Que assim seja. Gente, nesse primeiro momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos convidados então pelo mentor espiritual da nossa casa de refletirmos juntos acerca de Moisés. Moisés, ele é uma figura emblemática para nós, porque historicamente as suas informações podem ser desconectadas, mas nós vamos então alicerçar o que nós temos de conhecimento histórico e conhecimento que a doutrina dos Espíritos vem trazer para os nossos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, ele tem o título que eu não vim destruir a lei. Remontando no Evangelho de Mateus, quando Jesus afirma que ele não veio destruir a lei, mas dar pleno cumprimento às profecias, e que tudo deveria ser plenamente alicerçado, conhecido e cumprido de profecia, para que nós pudéssemos reforçarmos, esse conhecimento e esse reconhecimento de Jesus enquanto Cristo. Quando Jesus ele diz que ele não veio destruir a lei, também ele nos convoca a conhecermos que lei é essa. E essa lei é, vamos dizer, os alicerces, que Moisés instaura enquanto primeira revelação. Entender, então, que a revelação que o Espiritismo fala é a revelação de Deus à humanidade. Existe, na visão da doutrina espírita, 3 grandes revelações. A primeira, na personificação de Moisés. Ele é o principal personagem, o principal que exerce o papel da primeira revelação, que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. No segundo momento, a segunda demonstração desse cuidado de Deus Pai para conosco daria na revelação vinda por Jesus. E a terceira revelação, o Consolador prometido, a doutrina espírita. Hoje a gente vai falar então de Moisés. E abrindo nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, uma leitura também desse item 1 e 2, que vai dirigir um pouco das nossas reflexões. Primeira coisa que a gente vai entender é que Moisés ele é uma figura emblemática. Moisés, filho de judeus de nascença, é criado
dentro de um contexto egípcio, uma vez que em determinado momento foi pedido então que todos os primogênitos do povo hebreu fosse morto. Então, numa estratégia, a mãe de Moisés coloca esse filho, né, no rio, que até é uma figura já conhecida de muitos nós, né, nos desenhos animados. E aí, só que numa armação, a irmã de Moisés, que estava ali na espreita, vê a filha do faraó recolhendo aquele cesto, né? E ela pergunta então se queria que buscasse alguém para amamentar aquela criança. Busca-se uma mulher do povo de Israel, lá do povo hebreu, e aí busca, por sinal, a mãe, né, biológica de Moisés, e aí Moisés é criado, então, no contexto egípcio. E entender que os vínculos desse primeiro momento da fase inicial da encarnação de Moisés é muito importante. Um dos documentos norteadores, né, que pode ajudar está no estudo aprofundado da doutrina espírita, quando fala de Moisés, tá? Então vamos lá, nós vamos pegar ele por base. Moisés foi um judeu criado na casa real do faraó egípcio. Estando Moisés na idade de 40 anos, fugiu para o deserto, após ter agredido um egípcio que maltratou um judeu. Moisés ele era aquele tipo de espírito que é inconforme o seu momento atual. Então, ele, vendo que os egípcios maltratavam, eram muito cruéis, humilhavam, judiavam dos hebreus que estavam naquele momento em cativeiro, ele se revolta. E nesse momento de revolta, ele agride um egípcio. Tem gente que fala que é agressão, tem gente que fala que ele chegou a matar essa pessoa. O que a gente quer falar, assim, o que é importante a gente ressaltar aqui, que Moisés ele levou uma punição, e essa punição foi a pena de morte. Então ele fugiu para o deserto, fugindo dessa pena de morte. Esse fugir da pena de morte, para nós, é muito importante, porque a ida de Moisés é a ida ao deserto. Repare que as escrituras, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo, quando uma pessoa é convidada a se mostrar, a ir ao deserto, é porque é o momento de se espírito, traçar os objetivos de caminhada e de evolução espiritual e entender que o progresso, como diria na lei do progresso lá no Livro dos Espíritos, não é para nós uma opção, mas sendo lei natural, todos nós estamos sujeitos a ele, quer queiramos ou não. Mas o progresso se dá de formas diferentes, porque está em conformidade com o exercício do livre-arbítrio. Então, se nós temos as nossas escolhas pautadas na moral, na conduta cristã, tendo por guia e modelo Jesus, o nosso progresso se dará de forma mais retilínea, de forma mais harmônica. Mas, se o nosso livre-arbítrio ele nos leva a escolher, né, um caminho mais tortuoso, deixando com que as nossas paixões, as nossas más tendências dominem a nossa forma de comportamento, então o nosso progresso se dará de uma forma mais dificultosa, o que não quer dizer que estaremos sempre em processo de estagnação. Quando Moisés ele vai para esse processo do deserto, ele vai então rever e articular a condição dele de estruturar a fé judaica. E esse momento é muito importante, porque quando ele está nesse deserto, ele busca entender, ele busca formatar a crença nos Deus único. Ele já é inspirado, porque nós vamos ver a figura de Moisés como um grande médium, né? Um médium de efeito físico, um médium de efeito inteligente, um espírito de certa condição moral, mas um espírito também muito controverso, tá? E aí, essa experiência do deserto, então, para Moisés, ela é singular, ela é muito importante. Com essa ida para o deserto, chega um momento, então, que Moisés ele tem uma intimidade com o que diria ser a presença
de Deus. O que é importante a gente entender é que aquilo que vemos como figura de a figura de Deus falando a Moisés, a gente vai entender no nosso íntimo como a capacidade de mediunidade, ou seja, da interpelação, do contato mediúnico entre Moisés e espíritos superiores. E esses espíritos pedem a Moisés, então, que ele vá até o faraó para que o povo hebreu pudesse ser libertado. No primeiro momento, então, ele duvida muito de como se daria esse processo, uma vez, né, de toda a sua trajetória já não ter sido fácil, ele já não é uma pessoa muito bem-vinda. E aquele espírito que fala em nome de Deus deixa bem claro de que as suas ações seriam feitas em Deus, por Deus e com Deus. E esse pai, de extrema bondade, então, age junto com Moisés, assistido pela espiritualidade, porque, mesmo com todo o conflito, com toda a dificuldade, se tem essa libertação do povo hebreu, né, do cativeiro, do processo, e eles vão para o caminho do deserto. No caminho do deserto, assim como nós, o povo hebreu é um povo errante, é um povo que tem dificuldade de entender que o processo de crer em Deus, de intimidade com o Pai e de alicerçamento da vida espiritual é um progresso contínuo. E então Moisés ele é levado a estar sujeito à convivência de todas as dúvidas, de todo o mal-querer, de toda a má vontade, de toda a crença vacilante do povo hebreu. A gente fazendo uma analogia do tempo de Moisés com agora, a gente vai ver que nós passamos agora pelo tempo de deserto, nesse momento de quarentena, e nós estamos vivendo, e aí é uma pergunta que a gente pode se responder, em conformidade com o povo hebreu errante, que duvida então da assistência de Deus, ou nós vamos conviver enquanto aquele espírito encarnado na terra, que obedece porque entende o processo que vive hoje. Porque nos é dado conhecer a tudo, né? A doutrina espírita cada vez mais vai tirando o véu que nos impossibilita crescer enquanto espíritos. Vai tirando toda máscara que nos impede de conhecermos o plano espiritual, nossa pátria real. E Moisés, enquanto médium, ele vai ter então momentos importantes, marcantes, mas também conflituosos. Porque os egípcios, querendo sempre manter aquele de escravidão com o povo hebreu, vai fazer uma última tentativa de mantê-los em cativeiro. Porém, Moisés, como um grande médium de efeito físico, a abertura do Mar Vermelho, que para a gente é uma figura bem épica, mas bem marcante, mas é mostrar que a todo momento, quando nós queremos e estamos em conformidade com o plano encarnatório, a gente faz o que a gente tem que fazer, cumpre o objetivo dessa encarnação para o nosso progresso, a assistência espiritual é inerente, porque nós somos extremamente amoroso e que vela por nós o tempo inteiro. Então, sendo assistido, Moisés consegue ali, com a ajuda da espiritualidade superior, abrir o Mar Vermelho e libertar o povo da escravidão. E aí tem a segunda fase de um deserto. Por quê? Porque então Moisés vai ao deserto com cerca ali de 600 mil pessoas, que é uma figura, né, a gente não sabe o número exato, mas naquela ida de Moisés, né, com o povo liberto, o povo da casa de Israel, nós temos o segundo momento então de deserto. O deserto individual da experiência de Moisés, ele passa a ser a experiência do deserto coletivo. Porque agora, sabendo Moisés do seu comprometimento e da sua necessidade, né, do seu querer espiritual, ele já tendo consciência dele mesmo enquanto homem integral, agora ele vai levar a experiência do deserto e da intimidade com Deus para a comunidade em que ele vive. Olha como que os estudos vão se casando, né, com o tempo atual. Nesse momento de deserto coletivo, existe então a estruturação do povo de Israel, que é um povo sem terra, mas que vai se organizando enquanto pessoas que têm o mesmo idioma, enquanto pessoas ligadas à religião, na estruturação, na fé no Deus única,
naquele povo que se une na busca da terra prometida, uma terra, né, a Canaã, que é uma promessa divina para aquele povo. Nós vamos falar aqui agora que o povo também é um povo difícil, porque quando falta o alimento, dos céus vem o maná. Quando eles têm o processo da sede, eles questionam Moisés, e Moisés, orientado pelo plano espiritual superior, a ir ao encontro dos... pegar o mesmo cajado que ele usou para abrir o Mar Vermelho, que ele batesse em determinada pedra que ele foi instruído e ali brotaria água. No estudo da manhã, a gente falava do elemento água quando a gente citou a parábola da Samaritana, né? Aquele diálogo entre Jesus e a Samaritana, onde Jesus oferece a água que sacia a sede da vida. E agora, o povo também, muito antes de Jesus, também se mostra um povo sedento de misericórdia. Só que numa experiência estritamente material, a sede primeira daquele povo era a sede da água física. Hoje, nós estamos mais próximos da sede de calar as nossas mazelas, de calar nossas más tendências, que bem mais próximos da Samaritana, né? Daquele momento que ela pede a água da vida. E agora a gente vai ver que, indiferente da circunstância, nós somos um povo habituados com o vício da reclamação. Só que a reclamação, ela demonstra a preguiça de mudar de conduta. A preguiça de se rever, de reconhecer quem realmente somos com luzes e sombras, aceitarmos e nos acolhermos. Exatamente como falamos hoje na parte da manhã. Então, todo esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na figura de Moisés, reconhecer se naquela figura controversa de Moisés, qual parte de mim que ainda está naquele tempo? Ou se nós também já progredimos. Moisés, ele lidava, enquanto líder, de uma comunidade muito mal desenvolvida moralmente. Então ele tem ali a responsabilidade da condução daquele povo enquanto legislador e enquanto intérprete da vontade divina. Então é necessário ali a gente entender que quando Moisés, lá no Pentateuco da Bíblia, lá na Torá, ele está ali legislando em nome de Deus, ele está usando então da autonomia, da responsabilidade, justamente de colocar a sua autoridade usando Deus, porque ele precisava de saber gerir aquele povo. Um povo rude, um povo levado pelas paixões, um povo muito materialista, aquele olho por olho, dente por dente, bem frio. Então, só um Deus que fosse extremamente análogo às paixões humanas seria possível o homem conhecer naquele momento, né? Naquele momento de evolução espiritual. Então, o Deus que pune é o Deus que castiga, é o Deus que acompanha, então é um Deus que oscila. É um Deus que instrui, mas é um Deus que pune. É um Deus que se sente traído, é um Deus que vive os nossos sentimentos. Né? Não é a mesma perspectiva de Deus que Jesus nos traz. Né? Jesus já mostra a figura de Deus como um Pai bondoso, soberanamente justo e bom, que tem todos os seus atributos ali desenvolvidos no Livro dos Espíritos, e que os pais da igreja, os padres da igreja lá do início, né, do cristianismo, nos fala muito bem. A segunda figura das leis mosaicas então, as leis propriamente. Sendo, então, Moisés um bom médium naquele momento, ele traz também, né, por suas mãos, o que nós conhecemos na nossa cultura como os 10 mandamentos. E por que eles são divinos? Por que eles são sagrados? E a gente vai entender que eles são sagrados, eles são em todo tempo, em toda cultura, em todo lugar nesse plano, eles são incontestáveis, eles são universais.
as leis sociais, como a sociedade muda, elas também mudam. E aquilo ali puramente humano já não nos cabe. Mas aquilo que é lei essencial, aquilo que é lei divina, isso é irrevogável. E é a essa lei divina, composta dos 10 mandamentos, né, do não matar, do não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, aquilo que se faz incontestável, Jesus não revoga em sua missão, né, em sua encarnação. Ao contrário, dando-lhe pleno testemunho, né, o pleno cumprimento, reafirma, consolida aquilo que pelas mãos de Moisés vem nos 10 mandamentos. Então, a dupla função ali de Moisés é ser médium e é ser legislador. Mas Moisés era homem. O que isso quer dizer? Ele era um espírito também propenso à evolução. Então, Moisés ele é uma figura de espírito que ele era controverso. Às vezes ele falava com muita clareza aquilo que era vontade do plano espiritual superior, mas ele não testemunhava com as suas ações aquilo que ele pregava. Olha como isso também se faz atual. Nós falarmos da mensagem da doutrina espírita é muito simples, porque isso basta nos empenharmos, nos estudarmos, buscarmos aprofundar, mas sem testemunho ou sem a busca constante de um melhoramento íntimo é vazio. Porque falar para nós um computador fala. Escrever bem hoje já é uma coisa, uma capacidade de desenvolvimento da maioria das pessoas que buscam. Mas falar, escrever, agir em nome de Jesus pede comprometimento. E como é difícil, por exemplo, estar aqui hoje nessa live falando para todo mundo e saber que quando essa live acabar, tem gente que vai perguntar se o Murilo que fala hoje do Espiritismo é o Murilo que testemunha aquilo que ele fala. Então, aí eu já dou a resposta. Não, o Murilo erra demais. Mas tenta. E todo dia cai, levanta, anda mais um pouquinho. Eu gosto muito da frase de Chico, quando ele fala que ele é como um verme, mas que sempre anda para frente. Então a gente precisa se entender, se compreender e utilizar, por exemplo, da primeira revelação de Moisés, entender se os resquícios de nós daquelas encarnações podem ainda ser superados e como. Porque depois de Moisés, outras 2 revelações de Deus já veio à humanidade e às vezes nós ainda estamos com um comportamento tal qual a época das legislações de Moisés. Moisés ele era uma pessoa dominadora, ele era uma pessoa influente, que sabia influenciar, que podia falar com clareza, que conseguia conduzir os demais, que conseguia persuadir. Essa capacidade, então, de liderança, ela é muito forte em Moisés, muito forte mesmo. E aí, então, qual que é a finalidade desse estudo aqui de hoje, dessa noite? É nós entendermos, por exemplo, o que nos cabe enquanto espíritos em relação à primeira lei de Deus. A primeira manifestação, a primeira revelação. Então vamos olhar em Moisés aquilo que é imortal. O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da escravidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que esteja nas águas, sob as águas. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Enquanto espíritas, hoje, nós somos convidados àquele cristianismo redivivo, aquele cristianismo simples, aquele cristianismo próprio dos primeiros cristãos. Olha, quando as casas espíritas elas estão andando em conformidade com a doutrina de Kardec, sem desvios ali, então a gente vai ver que nós temos líderes sim, mas nós não temos sacerdotes. Dentro
nós não temos imagens. Nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Buscamos o Evangelho em sua pureza. Buscamos consolidar e conformar a nossa vida à vida do Cristo. Então, resgatamos nessa conduta esse caráter de adoradores primeiros, de amantes primeiros também de Deus Pai. No segundo mandamento fala para a gente que não pronunciar em vão do Senhor vosso Deus. Terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Eu acho bonito esse quarto mandamento, porque ele é acompanhado de uma promessa. Aquele que honra pai e mãe, tem ali longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E a gente vai entender o seguinte, aquele que honra pai e mãe, participa das bênçãos, participa de um processo de harmonia. E a gente vai entender por quê, porque o contexto familiar é o contexto desafiador da encarnação. Nós não estamos na nossa encarnação à mercê do acaso. Não, nós estamos no ambiente correto. E honrar pai e mãe é um desafio cotidiano, né? Eu sempre puxo para o meu lado, né, falando enquanto professor, quando a gente escuta ali a fala dos nossos adolescentes, eles sempre colocam o pai como aquele que não, e a mãe como aqueles que não reconhecem as suas verdades enquanto adolescente. Eles são os incompreendidos do mundo. E aí, quando eles abrem, né, esse jogo com a gente de muita cumplicidade, de respeito, a gente que é professor, que trabalha na área da educação, a gente tenta mostrar para os meninos o seguinte, olha, os seus pais, aqueles que são responsáveis por vocês, se fazem o que... E aí, né, com toda uma pedagogia, uma maneira certa, né, de abordar o tema, a gente vai mostrar que os resquícios que eles acham ser crueldade, ser incompreensão, são justamente as marcas que vão predominar o restante de suas vidas como momento agregador, alavanca de progresso, aquilo que vai se tornar marca essencial, aquilo que daqui 10, 20, 30 anos vão lembrar para contar para as próximas gerações. Então é muito legal quando a gente vê isso. Com honrar pai e mãe, já tem no próprio mandamento, que é irrevogável, a participação das bem-aventuranças. O quinto, não matareis. E isso eu acho muito bom da gente falar, por exemplo, que não existe ali nenhuma subcondição. Não matareis e pronto. Ele não coloca circunstâncias, a espiritualidade não coloca condições. Não matar é não matar. Vamos colocar então ali um pouquinho de reflexão e pensar. Nesse tempo de coronavírus saíram algumas reportagens, por exemplo, para a gente, falando que alguns países estão pensando em deixar aqueles que estão contaminados pelo Covid, né, 19, acima de 80 anos, não fazerem o tratamento, para que o tratamento seja apenas para o pessoal mais novo, que tem chance de recuperação. Vamos lá, isso seria uma forma de matar? Eu não vou responder não, deixa para reflexão de cada um, tá? Não cabe a mim aqui isso não. Hoje eu quero só trazer perguntas para reflexão, né, dessa noite. Uma segunda circunstância. Nesse tempo que somos convocados a estarmos em casa, nesse isolamento social, o nosso contato familiar contínuo, ele é um contato que agrega ou a língua tem sido fonte de testemunho, ou a gente tem usado a nossa língua como fonte de arma para matar mais do que o coronavírus. Porque não adianta nós estarmos em família, em isolamento social e isolarmos de nós mesmos. Então, não matar vai muito além de pegar uma arma, mas o não matar, utilizando, desculpa, gente, aqui tá cheio de bicho, olha. O não matar pode ser também nesse contexto. E isso é muito, muito sério mesmo.
Não cometer adultério. Vamos lembrar de quando Jesus fala que aquele que adultera em pensamento já comete o pecado. Então, enquanto espíritas, a gente não está querendo trazer um caráter moralista, não. A gente está tentando trazer um caráter de reforma íntima. Como que a gente vai fazer a condução da nossa existência, como não cometer adultério, se nós traímos, às vezes, os nossos próprios sentimentos? Então, como não trairmos os outros se eu me traio? Olha quanta reflexão de Moisés. Não roubareis. Mas é não roubar também a experiência alheia, a vida dos outros, a felicidade dos outros. Não prestareis falso testemunho contra o próximo. Não desejar a mulher do vosso próximo. E por último, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Que, para a gente encerrar, né, porque hoje, nessa parte da noite, a intenção é realmente nós sermos mais breves, nós possamos, então, entender que Moisés vem para instaurar a fé no Deus único, bem consolidada, vem trazer os 10 mandamentos como leis imortais e que somos convidados nessa noite a revermos nossa própria existência a partir dos 10 mandamentos, e aí fica uma possibilidade de reflexão, né? Porque no estudo de amanhã à noite a gente vai falar da figura do Cristo, é um passo a mais para o estudo de hoje. Então, quem se propor refletir hoje, amanhã pode aproveitar bem mais, né, dessa experiência de estudo. Em obediência, em aceitação do convite da espiritualidade, às 8h30 da noite, então aproximada, né, aí, nós vamos então fazer a nossa prece de Cáritas em vibração por todo o planeta, por todas as pessoas atingidas pelo coronavírus, por todos os profissionais da saúde, por todos aqueles que têm vivido tempos de turbulência, de medo, de desespero, conclamando a toda a humanidade que sejamos esperançosos, que não vacilemos em nossos pensamentos e que andemos sempre por amor e no amor. Vamos orar juntos, feche seus olhos, peça-lhe a presença então de Jesus, dos seus mensageiros de luz. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração e um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançarmos vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade de nossas almas, o espelho, onde se refletirá a vossa pura e santa imagem. Que assim seja. Uma boa noite, que Jesus, amigo, possa ser sua fonte de socorro nesse momento e que possamos juntos estarmos amanhã, às 9 da manhã, estudando a lição 2 do livro Vinha de Luz, já intitulado Modo de Fazer, e amanhã às 8 da noite nós daremos início ao estudo também do Cristo, o tema O Cristo,
que é a continuidade, né, de Moisés lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aguardo todos vocês, muito obrigado e ajude a compartilhar essas mensagens de amor. E também pedimos, né, àqueles que se acharem tocados a dar sugestão ou de um tema extra para a gente falar durante o dia em um horário diverso, ou de uma melhor forma de conduzir essas lives, esses estudos, mas que nós possamos utilizar como crescimento comunitário. Paz e bem, fica com Deus.